vamos pensar sobre um tema que é crucial dominarmos, porque cai em todas as provas e o seu entendimento não precisa ser algo extraordinário, precisa ser algo que eu tenha segurança e atenção, que é a crase. Ela pode se transformar num grande monstro à medida que eu vejo muita pompa nela. No entanto, eu preciso entender o que significa eu usar uma crase. Eu preciso entender que é a junção de duas vogais, dois As, para eu não ter que repetir a. Tá? Então a crase ela indica que tem dois As. Então é fundamental eu entender o que está envolvido, o que eu estou lendo, em que contexto que eu uso. E não requer grande conhecimento, requer atenção. Então, sempre que houver dúvida, retorne a este vídeo. Pense, questione, reflita, pergunte, né? Tem que perguntar, tem que tirar o máximo de dúvida, porque é para ser algo automático. Vamos então para os casos? Vamos tentar entender o que é a crase através de uma explicação, com exemplificação acima de tudo. Vejamos a tela. Crase, contração de dois As, ou seja, é a redução de duas vogais a uma só vogal. Vamos então pensar o que são essas vogais. Uma é sempre a preposição a. A outra, né, a outra vogal é o artigo ou o pronome a. E esse pronome é o pronome demonstrativo a, que é equivalente àquele, àquela, quando eu estou usando numa certa construção. E também eu posso vir com a crase dentro do pronome aquela, aquele, aquela, aquilo e os seus plurais, né? Aqueles, aquelas, aquilos. Né? Dificilmente eu não uso aquilos, é aquilo só no singular normalmente. Né? Então, este a preposição ele sempre tem que estar presente para que exista a crase. Tiago vai a Paraíba. Então, quem vai a algum lugar. Paraíba é o nome de um estado que eu uso o artigo antes. Quem vai a Paraíba, volta da Paraíba. Então, eu tenho a preposição a, que é equivalente à preposição para, e o artigo definido feminino, a. Da mesma forma, Mariana tem horror àquelas sandálias de couro. Quem tem horror a alguma coisa. Posso até usar como equivalente horror de alguma coisa. Então, pronome demonstrativo, aquelas, né? Então, juntou o a, que é preposição, que vem junto com horror. Quem tem horror a alguma coisa. Junta com aquelas e forma a crase. Como identificar o uso da crase? A forma imediata de identificarmos se a crase é possível é substituirmos o substantivo feminino por um masculino, ou retirarmos o pronome demonstrativo, para perceber que ali tem uma preposição. Assim, nos exemplos dados, a gente teria o quê? Tiago vai ao Maranhão no lugar de Tiago vai a Paraíba. Como tem ao Maranhão, é porque a crase é devida. Da mesma forma, eu tirei o aquelas, ficou Mariana tem horror às sandálias de couro. Ou seja, a preposição está ali. O aquelas é que eu tirei, então significa que se eu colocar o aquelas, tem que colocar com crase, né? Seguindo. Como identificar o uso da crase? Também nós podemos substituir a preposição a por outra preposição equivalente. Assim, nos mesmos exemplos, a gente teria Tiago vai para o Maranhão. Né? Assim, eu substituindo, eu percebo que é para o Maranhão, seria para a Paraíba. Então, eu tenho certeza que tem preposição antes de palavra feminina. E Mariana tem horror daquelas sandálias, né? Se eu coloquei o de ali no lugar do a, é porque existe realmente a preposição. Então, existe a forma de eu substituir por um masculino ou eu substituir a preposição para ter certeza que ali existe a preposição. Seguindo, o que e quais são as preposições? Isso é importante. São palavras invariáveis, ou seja, não varia em gênero nem número, que exprimem relação entre palavras ou termos de uma oração, ou mesmo entre orações. Né? Então, eu tenho o a, o ante, o após, o até, o com, o contra, o de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, com, sobre, sem, sobre, trás. Incluindo-se também, neste caso, algumas formas adjetivas, como conforme,
consoante, durante, exceto, salvo, etc. Tá? Essa listagem não é muito grande, mas qual que é a importância? Se eu vou usar o a preposição, eu tenho que saber substituir por outra preposição, né? Então, se eu sei, eu lembro da maior parte das preposições, eu posso substituir. Aí sim faz sentido. Atenção. O que nós temos de ter atenção? Apesar de ser sempre apresentada como obrigatória, a crase não é necessariamente obrigatória, pois tanto podemos usar como não usar o artigo feminino, bem como os pronomes demonstrativos. No entanto, quando se evidencia a presença do artigo ou do pronome e a regência do termo anterior pede preposição, daí sim podemos até dizer que a crase é obrigatória. Certo? Então, a gente aprender que crase é obrigatória é algo falacioso, é algo mentiroso, porque só vai ser obrigatória quando o contexto fizer com que seja, mas antes ela não é. Dito isto, vamos para casos especiais. O primeiro dele, diante das palavras moda e maneira, das expressões adverbiais a moda de, a maneira de, mesmo que estas palavras, a palavra moda e a palavra maneira, fiquem subentendidas. O que é subentendido? Não vem escrito, vem implícito. Neste caso, ocorre a crase. Vamos ver os exemplos. Terminou tudo à maneira dos velhos tempos. Comemos bife à milanesa e espaguete à bolonhesa. A palavra moda está subentendida, né? Assim, tanto antes de milanesa como antes de bolonhesa. Da mesma forma, João usa cabelos à maneira de Felipe, príncipe Felipe, príncipe Valente, né? Poderia ser príncipe Felipe também. Então, a príncipe Felipe, então está subentendido a palavra maneira de. Segundo caso, nos adjuntos adverbiais de modo, de lugar e de tempo, quando femininos. Se eu pergunto como, e a resposta é uma palavra que começa com um artigo definido, feminino, se eu pergunto onde, ou se eu pergunto quando, a resposta for algum termo que começa com a, é porque tem crase. Vamos aos exemplos que fica melhor. À noite ela telefonou para ele. Ela telefonou para ele quando? À noite. Então a resposta é um advérbio de tempo. Tratou de arrumar tudo como? Às pressas. Então, a resposta de como é às pressas. Maria anda como? Também outro modo, é às tontas pela casa. Marcelo diz que basta virar onde? À direita. Então, no primeiro caso é tempo, no segundo e no terceiro é modo, e no quarto caso é lugar. Vamos para o caso 3, né? Nas locuções prepositivas e conjuntivas femininas sempre ocorre crase. Narciso vive às custas de seu filho. Então, este às custas está ligando vive com de seu filho. Maria ficou à espera de sua resposta. Então, ficou está sendo ligado com sua resposta pela expressão, pela locução à espera de. E esta conjunção, né, locução conjuntiva, à medida que andávamos, íamos conhecendo um ao outro. Nos dois primeiros casos se trata de locuções prepositivas, que está no lugar de uma preposição, e à medida que é uma locução conjuntiva, porque liga a orações, são duas ideias que estão sendo ligadas. Na 4, a palavra distância. Só ocorrerá crase se houver a formação de locução prepositiva, ou seja, se não houver a preposição de, não ocorrerá crase. Basta eu ver no exemplo aqui, reconheci-o à distância. É a distância de maneira genérica, então não tem crase. Ensino à distância, porque não é uma distância específica. Agora, quando eu digo reconheci-o à distância de 200 metros, aí vem especificado, aí é uma distância específica, então tem crase. Quinto caso, diante do pronome relativo que ou da preposição de, quando for fusão da preposição a com o pronome demonstrativo a, as, equivalente àquela, aquelas. No exemplo fica melhor. Essa roupa é igual a aquela que comprei. Então, ó, a aquela. Então, eu junto e substituo esse aquela por a, então fica igual a que comprei com crase. Sua voz é igual a aquela de um primo meu. Então, a com crase, a de um primo meu, porque está subentendida a palavra voz, substituída pelo aquela. E também o pronome demonstrativo a.
Vamos na sequência dos casos. Sexto caso. Diante dos pronomes relativos a qual, as quais, quando o verbo da oração subordinada, ou seja, o que vem depois, o verbo que vem depois, exigir a preposição a, ocorre crase. A cena a qual assisti foi chocante. Quem assiste, assiste a algo. Então, este a do verbo assistir, que vem depois do a qual, faz com que tenha preposição antes dele. Por isso que tem crase antes de a qual. Sétimo caso, quando o a estiver no singular, diante de uma palavra no plural, não ocorre crase. Se o a é no singular e o que vem depois é plural, não pode ter crase. Referi-me a todas as alunas, sem exceção. Não gosto de ir a festas desacompanhado. No primeiro caso, já não teria crase porque todas é pronome indefinido. Mas é só para destacar e a gente não ter dúvida de que se vem no plural e o que vem antes é singular, não tem crase. Agora, quem vai, vai a algum lugar. Se fosse, não gosto de ir à festa, daí se fosse uma festa em específico, teria crase. Mas aqui é a festas. Então não tem artigo, basta ser apenas a preposição, não tem crase. Oitavo caso. Nos adjuntos adverbiais de meio ou instrumento, não se usa a crase, a não ser para evitar ambiguidade. O que é ambiguidade? Quando tem dois entendimentos. Então, no exemplo aqui, preencheu o formulário a caneta. Eu posso estar usando caneta no sentido de uma metáfora, né? Eu estou usando metaforicamente a palavra caneta. Então, eu poderia perguntar quem preencheu? A caneta, como se fosse alguma coisa automática. Para evitar esta ambiguidade, eu coloco a caneta com crase, porque preencheu o formulário com a caneta. Por isso que daí é a caneta com crase, né? Aqui é para evitar ambiguidade. Nono caso, vejamos qual que é ele. Opa, correu muito rápido. Diante de pronomes possessivos femininos, é facultativo. O que é facultativo? É escolha, o uso do artigo. Então, quando houver a preposição a, será facultativa a ocorrência de crase. Referi-me à sua professora, com ou sem crase, tem o mesmo uso. Se eu coloco artigo ou não, tanto faz. O que este a que está no primeiro exemplo é a preposição. Quem se refere a alguém ou a algo. Então, no segundo caso, tem crase, porque daí eu coloquei o artigo definido feminino. Caso 10, né, o 10º caso. Após a preposição até, é facultativo, também é opcional, o uso da preposição a, portanto, caso haja substantivo feminino à frente, a ocorrência de crase será facultativa. Fui até a secretaria. Este primeiro até, ele funciona como preposição. E daí o a é artigo. Então, não precisa ter crase, porque daí eu já tenho a preposição até. No segundo caso, quando eu coloquei crase no a secretaria, significa que esse até é apenas uma palavra enfática, né? Ela só está dando ênfase. Fui inclusive à secretaria. Então, por isso que existe... Porque eu estou dizendo outra coisa, mas a gente diz que é facultativo, é opcional. Isso do ponto de vista prático da colocação ou não de crase. 11. A palavra casa só terá artigo se estiver especificada, portanto, só ocorrerá crase diante da palavra casa nesse caso. Cheguei à casa antes de todos. Não vem especificada, é a minha casa, mas eu não especifiquei. Agora, quando no segundo exemplo, cheguei à casa de Ronaldo antes de todos, aí vem especificada, tá? Daí tem que ter crase. Quem chega, chega a algum lugar. Então, no primeiro exemplo, o a é apenas preposição. No segundo, ele é preposição mais artigo, porque vem especificado. 12º caso, para a gente pensar. A palavra terra tem mais de uma situação. Quais são elas? Significando planeta, é substantivo próprio e tem artigo, porque eu digo a terra como planeta. Consequentemente, quando houver a preposição a, ocorrerá crase. No segundo caso, significando chão firme, solo, só tem artigo quando estiver especificado. Portanto, só nesse caso poderá ocorrer a crase. Vejamos os exemplos. Os astronautas voltaram à Terra. Então, esse aqui é Terra, planeta. Então, tem crase.
Os marinheiros voltaram à terra, no sentido do mar eles vieram para chão firme, né? Para terra firme. Então não precisa ter crase, porque não vem especificado. Agora, se eu disser irei à terra de meus avós, irei à minha terra natal, então aí é especificado, porque é a terra de meus avós. Terra natal é terra minha, onde eu nasci. Então, teria crase, porque é especificado. Não sendo especificado, não tem crase. 13º caso, antes dos pronomes relativos cuja e cujas, não se usa crase, uma vez que não se aceita artigo nem pronome demonstrativo antes desses. No exemplo, Antônia, a cuja mãe foi entregue o pacote foi entregue para a mãe de Antônia. Então, esse a que vem antes de cuja, ele é apenas preposição, porque quem entrega algo, o pacote, a alguém, ou seja, a mãe de Antônia. Então, a definição já está no cuja, né, dentro, porque eu coloco o a dentro de cuja, né? Então não tem crase nunca antes desse pronome relativo. Vejamos mais um caso, né, que é antes de pronomes de tratamento. Não se usa crase, via de regra, antes de pronome de tratamento. No entanto, casos consagrados pelo uso, pela repetição diária principalmente, são aceitos como antes dos pronomes de tratamento feminino senhora, senhorita e mesmo senhoria. Ele trouxe a carta à senhora, para a senhora ou para a senhorita. Agora, quando for Vossa Excelência, Vossa Majestade, Sua Excelência, Sua Santidade, não tem crase. Pedimos permissão à Vossa Excelência. Nesse caso, não tem crase. Vamos para alguns casos curiosos que são mudanças de sentido. Ele escreveu a Luiz Fernando Veríssimo. Qual que é o sentido? Ele escreve a maneira de Luiz Fernando Veríssimo, é a forma como ele escreve. E eu poderia dizer, ele escreve a Luiz Fernando Veríssimo, é que ele corresponde-se com Luiz Fernando Veríssimo. Como Luiz Fernando Veríssimo é uma palavra masculina, não tem crase antes. Na situação B, ele sempre namorou às cegas, com crase é modo, né? Como às cegas, ou seja, sem medir consequências, doidamente. E o segundo caso, sem crase, ele sempre namorou, quem namora, namora alguém. Então aqui seria o caso do objeto direto. Então às cegas é no sentido de mulheres cegas, né? Que não enxergam. Vamos para exemplos de prática, para a gente resolver rapidamente. À noite tem crase ou é o verbo haver que está aí? Se eu pergunto quando? À noite. Então, todos os operários voltaram à noite. Significa, né, neste caso aqui, que a gente tem crase sim, porque é adjunto adverbial de tempo feminino. Todos os operários voltaram, quem volta, volta a algum lugar. Então, tem a preposição. Fábrica é palavra feminina, então eu posso colocar a crase. E só deixaram o serviço a uma. Então, aqui é em 1h da manhã. Então, como 1h é feminino, então tem crase também. Por isso que a correta é a letra C. Tá? À noite é tempo, a 1h da manhã também é tempo. A fábrica é destino, né? Garanto a você. Você é palavra indefinida. Não tem masculino nem feminino. Então, quem garante, garante a alguém. Então, tem preposição, mas não tem crase, porque não tem artigo nem pronome demonstrativo. Compete a alguém, compete a ela, porém ela é pronome pessoal e eu não uso artigo antes de pronome pessoal. Pelo menos a meu ver. Meu é palavra masculina, não tem por que ter crase também. Por isso que a letra A. Assinale a alternativa em que não deve haver o sinal da crase. O sonho de todo astronauta é voltar à Terra. Aqui deve haver, porque Terra é no sentido de planeta. Às vezes, quando? Às vezes, aqui deve ter crase, porque é ideia de tempo. Enriqueço à medida que trabalho. Então, aqui também deveria ter, porque é aquele caso de locução conjuntiva, né? Filiei-me, quem se filia a algo. Entidade é a palavra feminina, então cabe crase. Aqui, terra é no sentido de chão firme, não vem especificado, então não deve ter crase. Por isso que é a letra E. E um último exemplo, onde que está correta
gramaticalmente a frase do ponto de vista da crase. O Papa caminhava a passo firme. Passo é palavra masculina, isso aqui é preposição apenas, eu poderia dizer com passo firme, então essa aqui está correta. Mas vejamos as outras. Dirigiu-se ao tribunal disposto a falar. Está errado por quê? Porque falar é verbo e não existe crase antes de verbo. Chegou à noite, então está certa essa crase aqui, porque é quando, é tempo, precisamente às 10 horas. Então aqui também teria que de ter, porque é tempo, né? Às 10 horas. Esta é a casa a qual me referi. Quem se refere a alguma coisa. Como antes vem o a qual, então está certa essa crase. Ontem, às pressas. Como? Às pressas. Então, também está certa essa alternativa D. Ora, aspirava a isto, tem que ter a preposição, mas não artigo, por isso não tem crase. Ora, aqui, aqui também teria que ter a preposição a e junto dentro do aquilo, porque aqui eu tenho o a da mesma forma que eu tenho aqui, e ele tem que repetir nas 3 ocorrências. Então, aí realmente não é para estar correta. No entanto, por que eu deixo exemplo com uma questão com 2 respostas corretas? Porque as bancas erram e elas muitas vezes colocam mais de uma alternativa correta. E eu não posso perder tempo quebrando a cabeça com isso. Tem que passar para frente e pensar se sobrar tempo. Veja se foi possível compreender um pouco sobre crase. Permanecendo dúvidas, é só perguntar, é só entrar em contato. Até o próximo vídeo.